Graça e paz, queridos irmãos, bom dia a todos vocês. Eu quero chamá-los a mais uma vez a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 13. Quero, antes de tudo, então, mais uma vez, orarmos pelos irmãos dessa semana e chamar a igreja também a orar por eles. Mas quero chamá-los a esta semana orar por 3 famílias. Nós, domingo retrasado, passamos batido, esquecemos. Domingo passado foi pastor Hércules que esteve aqui, então também não tivemos esse momento. E essa semana, então, nós vamos retomar. Você vai orar, se não orou por essas famílias, essa semana você vai orar por essas 3 famílias. Então, família de Marcone e Núbia, a família de Sabrina e Fernanda e Rafael, Nanda e Rafa. Está lá na projeção dando um legal. Ele desenrolou a projeção, viu, irmão? Vocês estavam brincando lá com ele. Então, vamos orar por esses irmãos. Não esqueça, a lista aí ficou um pouquinho maior para essa semana. É bom que você gaste um tempinho mais na presença do Senhor e intercedendo por esses irmãos também. Vamos orar por esses irmãos. Depois a gente vai então para a leitura da palavra de Deus, Atos capítulo 13, e vamos meditar na palavra do Senhor essa manhã. Feche seus olhos, vamos orar pelos irmãos. Deus amado, nós louvamos o Teu nome, Te engrandecemos, Te exaltamos pelo privilégio de podermos, mais uma vez, na Tua casa, reunido com o Teu povo, adorar o Senhor, servir ao Senhor e ouvir Tua voz, Pai. E aqui nós rogamos para que o Senhor estenda a Sua mão graciosa sobre a vida de cada uma dessas famílias, cada um desses irmãos. Família de Marcone, de Sabrina, Nanda e Rafael. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor os assista em suas necessidades, que o Senhor dê graça, discernimento, entendimento da Tua palavra em cada momento, em cada desafio da vida deles. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor resplandeça sobre eles e que eles possam, em nome de Jesus, resplandecer também a glória do Senhor nesse mundo, em cada lugar em que o Senhor os colocar. Em nome de Jesus pedimos assim por eles, pedimos por nós aqui, agora que vamos meditar na Tua palavra, e pedimos que o Senhor seja gracioso, nos dando entendimento, aplicação, abrindo o nosso coração para entender e termos, Pai, a graça de sermos fiéis e obedecermos a Tua palavra, os Teus mandamentos, como a Tua palavra diz, à risca, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Abre então sua Bíblia. Nós chegamos até os 4 primeiros versículos do capítulo 13. Hoje vamos meditar a partir do versículo 4 até o versículo 12. Mas eu quero ler com você, iniciar lendo com você a partir do primeiro versículo do capítulo 13, porque vou tocar ainda em alguns aspectos desses versículos, e então seguiremos do versículo 1 até o versículo 12. Acompanhe a leitura então comigo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia
e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha de Patmos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com um procônsul, Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpretava o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí, está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e, andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. Nesse pequeno texto, nessa pequena passagem, irmãos, nós temos o início de um empreendimento missionário, e certamente o empreendimento missionário mais importante de toda a história da igreja. O empreendimento missionário mais importante, na verdade, em toda a história do mundo, em toda a história mundial. Assim, creio profundamente que esse texto nos mostra esse pontapé em que o Evangelho é anunciado, expandido em todo o mundo, a igreja como aquela que envia, e a própria missão do Evangelho sendo exemplificada aqui como a premissa de toda a missão que se desenvolverá no restante da história. Eu quero pensar com você aqui sobre esse confronto da mentira e a exposição da verdade como exatamente sendo a obra missionária da igreja. Volte seus olhos ao texto, e eu quero que você observe alguns detalhes que o texto nos mostra, para que possamos então passar a algumas aplicações após isso. Primeiro, os primeiros versículos que nós já havíamos trabalhado na outra semana, nos revela que na igreja de Antioquia, havendo ali mestres e profetas, e Lucas não tem aqui a preocupação de dizer exatamente quem eram os profetas e quem eram os mestres, ou até mesmo há uma certa suspeita, eu digo suspeita porque alguns comentaristas e estudiosos da própria língua grega divergem aqui, mas essa própria divergência entre eles é de certa forma também assim, não muito enfática, porque mesmo aqueles que acreditam que a gramática grega aqui diga profetas e mestres como uma mesma coisa, assim como Paulo faz, e aí certamente no texto de Efésios, quando ele diz pastores mestres, o texto grego não faz separação entre pastores e mestres, mas a ideia é pastor-mestre, é que o mestre é um pastor, que o pastor é um mestre. Há aqui uma suspeita, e também pelos indícios, eu acredito que a ideia desse mesmo texto seja profetas mestres, ou ele não faz separação aqui entre aqueles que são mestres e aqueles que são profetas. Isso aqui é apenas um aspecto do texto que necessariamente não nos impede de compreender o sentido dele de forma geral. Mas observe que dois irmãos aqui, dois líderes aqui, são chamados e orientados pelo próprio Espírito Santo de Deus. Não eles sozinhos,
mas o Espírito Santo de Deus orienta, a igreja para que ela separe. Veja, o Espírito Santo do Senhor, e Lucas diz aqui: separai-me agora, Barnabé e Saulo. Não é, o Espírito Santo não tira a necessidade que a igreja tem de ser partícipe desse processo, que a igreja, e o papel que a igreja desempenhará em ser aquela que participará do chamado, da vocação daqueles que o Senhor quer usar para expandir a sua obra, para a obra de missões. Então observe: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. E eles podiam simplesmente separar esses irmãos e dizer: ok, o Espírito Santo os chamou, então vão, é com vocês. Mas Lucas não deixa de nos mostrar que a igreja realiza um ato, uma cerimônia, em que eles, jejuando e orando, impõem sobre eles as mãos e os despedem. A igreja o envia, a igreja realiza a cerimônia, dizendo: nós é que estamos enviando vocês. O Espírito Santo vocaciona de forma interna, mas a igreja de forma externa é quem está enviando. Nós vamos ver ainda muito a igreja de Antioquia participando nessas viagens do apóstolo Paulo e de Barnabé. Eu não vou me ater a isso por enquanto, mas é importante percebermos esse detalhe do texto. A igreja é quem enviou a Barnabé e Saulo. Versículo 4, então, Lucas começa nos dizendo: enviados, pois, pelo Espírito Santo. Veja que coisa importantíssima para a nossa vida. A igreja pode enviar pessoas, a igreja pode selecionar pessoas, preparar pessoas, mas se o Espírito Santo não houver separado essas pessoas, se o Espírito Santo de fato não enviar essas pessoas pelo meio que ele escolheu, que é a igreja, pouco adiantará a igreja fazer o papel dela enviando pessoas. Pouco adiantará a igreja fazer o papel dela selecionando pessoas, capacitando pessoas, mandando pessoas para seminários, mandando pessoas para fazerem os seus cursos, se o Espírito Santo não fizer. Essa relação, irmãos, ela é sempre muito tensa em nosso meio, para todos os aspectos da nossa vida. Há uma responsabilidade humana, há um papel que o Senhor deu à sua igreja, mas há sim uma soberania de Deus, há sim um mover que Deus realiza individualmente em cada crente, para que nós tomemos as decisões e tomemos os nossos caminhos em direção àquilo que o Senhor está nos conduzindo. Fazer uma parte que é ouvir o chamado do Espírito Santo de Deus e obedecer ao Espírito Santo de Deus, não apenas na obra de evangelizar e anunciar o Evangelho ao mundo, mas em toda a área da nossa vida em que o Espírito Santo de Deus nos chamar, sem que haja a participação da igreja, esse corpo está sem uma perna, ele será sempre manco. Mas ao mesmo tempo fazer um papel em que a igreja prepara, a igreja chama, a igreja diz: estamos vendo em você vocação, sem que o Espírito Santo de Deus tenha de fato vocacionado, pouco haverá resultado, poder, pouco haverá qualquer sinal de realmente eficiência e eficácia em qualquer ministério, quando o Espírito Santo do Senhor de fato não o chamou e não enviou as pessoas. Continua sendo um corpo que está manco, que está sem uma perna. Nós precisamos entender que a palavra de Deus mantém sempre este paradoxo. Nós precisamos entender que a palavra de Deus sempre nos chama a essa compreensão. O Espírito Santo separa, a igreja prepara e envia, mas é o Espírito Santo quem está enviando.
em última instância, porque o Espírito Santo é quem move o crente e a sua igreja nessa obra que é conjunta, em que nós podemos participar daquilo que Deus está fazendo no mundo. Enviados pelo Espírito Santo, eles desceram a Seleucia e navegaram para Chipre. Observe, Paulo e Barnabé vão para a cidade natal de quem? De Barnabé. Não esqueça da musiquinha. Era o seu nome Barnabé, natural de Chipre. Não é assim? Aprendemos isso. Veja, eles vão para missões. E para onde eles estão indo? Cidade natal de Barnabé. Ele conhecia aquele lugar. Barnabé não precisou fazer um curso transcultural, porque a cultura para onde ele estava indo era conhecida. Agora, se ele fosse para um lugar em que ele não tinha o menor conhecimento, certamente ele precisaria primeiro saber que lugar era aquele, conhecer o lugar. Mas eles eram estratégicos. O Espírito Santo é estratégico, porque Deus é aquele que é o dono de toda a sabedoria, e é Ele quem decreta os seus próprios atos. Tudo que acontecerá no próprio caminho da igreja em missões, ela fará sempre debaixo da orientação do Senhor. E se assim a igreja tentar não fazer, ela só vai quebrar a sua cara. A coisa só vai de mal a pior. É preciso compreender a dinâmica, a estratégia que o Espírito Santo dá à sua igreja na palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a fonte para direcionar a igreja em todas as eras. Versículo 5, então, eles chegam a Salamina. Observe, eles estavam em Antioquia. Antioquia é alta geograficamente. Eles descem então para Chipre. Chipre é a cidade portuária, e ali eles pegam e vão para Salamina. Salamina é cidade portuária na ilha de Chipre. E lá em Salamina eles já anunciam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Eles chegam nas sinagogas judaicas, então, num ponto onde as pessoas já estavam ali buscando a palavra de Deus. Eles, enviados por uma igreja gentílica, não chegam numa cidade gentílica e simplesmente vão anunciar a todo mundo, mas ainda assim eles vão a um ponto estratégico, que é as sinagogas judaicas. Tinham também ali como auxiliar João, chamado também de Marcos, que era auxiliar deles, serviçal deles. Veja, a palavra usada aqui para auxiliar não é como, por exemplo, assim, a igreja tem um pastor efetivo e um pastor auxiliar. A palavra que está sendo usada para João Marcos aqui, não é como se João Marcos tivesse sido enviado também pela igreja e pelo Espírito de Deus para fazer missões. João Marcos era de fato um serviçal deles dois. João Marcos era aquele que estava ali para fazer todo o trabalho pesado, tudo que eles precisassem, ele estava ali para poder responder, e eles não se ocuparem com esses detalhes, mas poderem se concentrar na atividade da pregação da palavra de Deus. Havendo atravessado toda a ilha de Pafos, encontraram, observe, certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar Jesus. Nós lemos aqui em Deuteronômio 18. Aquela região, uma região que tipicamente haviam ali necromantes, mágicos, cartomantes, havia de tudo. Mas isso era natural desse povo ocidental. O Ocidente tinha essa maior característica, mas os judeus não. Deuteronômio deixa claro que a lei de Moisés proíbe essa prática. Deuteronômio deixa claro que o Senhor abomina os que praticam essas coisas. Lucas diz: havia um judeu que praticava isso. Observe, como judeu, ele pouco se importava
da própria palavra de Deus, ou com a própria palavra de Deus, a lei do Senhor. E era um falso profeta. O texto de Deuteronômio é central para todo o desenvolvimento da teologia, do profetismo nas Sagradas Escrituras. Esse homem aboliu completamente a lei do Senhor, o ministério que o Senhor havia dado para o seu povo, e ele estava trabalhando para o procônsul, como se ele tivesse conhecimento da verdade, enganando o procônsul. E mais, o nome dele era Bar Jesus, que quer dizer filho de Jesus, ou para os judeus, no aramaico, seria filho de Josué. Então observe, versículo 7, Lucas nos diz: o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente, homem que tinha entendimento. A ideia aqui é, o procônsul não era alguém que ficasse bitolado, bloqueado por alguma ideologia, mas ele tinha uma mente que gostava de compreender as coisas de forma mais profunda. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Esse homem é uma autoridade ali na ilha, e ele desejava de fato ouvir o ensino da palavra de Deus. E então Bar Jesus, ou Elimas, opunha-se-lhe. Ele fazia oposição a que o procônsul pudesse ouvir o ensino da palavra de Deus, mas Lucas diz, procurando afastar da fé o procônsul. E o termo fé aqui é usado como ensino verdadeiro. Ele estava procurando afastar o procônsul de ouvir a realidade, a verdade da palavra de Deus, o evangelho que está revelado na palavra de Deus. Todavia, agora Lucas vai fazer algumas brincadeiras aqui com as palavras, dizendo assim: Saulo, também chamado Paulo, e aqui fazendo a referência a um nome judeu de Paulo, e o nome judeu, que é Saulo, e ao nome grego, que é Paulo, porque o procônsul é gentil. Saulo, também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo. Como é o nome dele? Bar Jesus, filho de Jesus. E Paulo diz: filho do diabo. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você não é filho de Josué, filho de Jesus, coisa nenhuma. Você é, na verdade, filho do diabo. E então Lucas faz também o contraponto. Quando ele diz Paulo cheio do Espírito Santo, ele também diz filho do diabo, cheio de todo o engano, cheio de toda malícia, inimigo de toda justiça. Observe que a luz e as trevas aqui estão sendo contrapostas. Paulo, cheio do Espírito Santo do Senhor, identifica que este homem, falso profeta, sem compromisso com a palavra de Deus, sem compromisso com a lei do Senhor, quebrando os mandamentos do Senhor, renegando a lei de Moisés, sujeito à pena de morte pela lei de Moisés, é um filho do diabo, e ele é cheio de todo engano, de toda mentira, de toda malícia e de toda injustiça. E Paulo faz uma pergunta retórica, dizendo: não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí está sobre ti a mão do Senhor. Veja, a mão do Senhor estando sobre este homem não é símbolo de bênção, é símbolo de juízo. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus que nós conhecemos, cheio de amor e de misericórdia, mas é o Deus também que a palavra de Deus o revela desta forma.
ele também põe a mão como juízo. E então Paulo diz: ficarás cego. Não se esqueça, irmãos, que quando o apóstolo Paulo, sendo judeu, perseguia a igreja e ensinava a lei judaica, sem compreender a mensagem e o ensino do evangelho que estava nessa lei, ao encontrar-se com o Senhor Jesus, também foi cegueira que tomou a ele. É interessante dizer que a cegueira que Paulo diz que cairá sobre Elimas, é uma cegueira que se estabelecerá por algum tempo. Ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. É provável que isso seja uma indicação de que o Senhor estaria tratando também com aquele profeta e que o Senhor também daria a ele essa oportunidade de compreender o ensino do Evangelho. Lucas não se detém a isso, não podemos ir além disso, porque o texto não vai. Mas a mão do Senhor pesa então sobre esse falso profeta. Então, observe, aquele que cegava aos outros ficou cego. O evangelho que chega àquele que estava cego porque estava sendo conduzido de forma maliciosa e injusta por Elimas, esse procônsul agora vê o que sucedera e crê, maravilhado com a doutrina do Senhor, maravilhado com o ensino do Senhor. Lucas nos mostra que o procônsul crê no Senhor Jesus e não creu no Senhor Jesus por causa desta cena espetacular que ele acaba de ver, mas ele crê no Senhor Jesus por causa do ensino, a doutrina do Senhor. Ele acaba de ver um homem falando com o outro com toda a autoridade, e por causa daquilo que ele fala, uma cegueira toma aquele homem como sinal de fato de que ele está sendo alvo da justiça de Deus. Mas não é aquilo que abre os olhos dele ou que o deixa maravilhado, é o ensino da palavra de Deus que o deixa maravilhado, é o ensino da doutrina do Senhor Jesus Cristo que deixa aquele homem maravilhado, e ele crê, porque a fé só vem pela pregação da palavra de Deus. A fé genuína, a fé salvadora, a fé salvífica, ela não vem aos corações que ficam apenas extasiados e espantados com milagres. A fé verdadeira vem pelo ouvir e entender, ter a compreensão genuína do ensino da palavra de Deus que é revelado nas Sagradas Escrituras, que é colocado na mão da igreja para que assim ela possa fazer no mundo. Por isso, como falei, o nosso tema, e que eu quero pensar aqui, desenvolver alguns aspectos, para pontuarmos aqui alguns aspectos sobre esse início da obra missionária da igreja propriamente dita, no que diz respeito ao evangelho chegando aos gentios, sendo enviados missionários pela igreja. O confronto da mentira e a exposição da verdade como obra missionária da igreja. Primeiro eu queria pensar aqui com os irmãos que a obra missionária é iniciada pela escolha do Senhor, mas que a ordenação é da igreja. A obra missionária, como iniciamos aqui, tem um aspecto em que o Senhor, de forma interna, chama e envia, mas que a igreja, de forma externa, é quem de fato pode ordenar e impor as mãos sobre aqueles que vão realizar a obra do Senhor. Desde o 3º século, irmãos, há uma frase ou um axioma que Cipriano criou, dizendo que fora da igreja não há salvação. Deixa eu repetir para vocês: fora da igreja não há salvação. Desde o 3º século, todas as linhas teológicas,
mantém essa certeza. É claro que durante séculos essa compreensão teve seus equívocos no que diz respeito à igreja ser o meio de salvação, e que os reformadores rejeitaram essa compreensão, mas os reformadores não rejeitaram o axioma em si, porque fora da igreja não há salvação, no sentido de que todos aqueles que encontram-se com o Senhor Jesus passam a fazer parte do seu corpo, o seu corpo visível, aqueles que professam, e por isso se chama igreja. Esse ajuntamento de pessoas que se reúnem para a adoração do Senhor e realizarem a obra do Senhor no mundo. O que nós ouvimos, ao contrário disso, em nossos dias, alguns dizerem assim: tudo bem, mas eu ainda sou igreja, eu apenas deixei essa bagagem institucional e cultural para trás. Há um livro chamado, o nome é em inglês, a tradução seria Se Desintoxicando da Igreja. Seria mais ou menos isso. A ideia é: somos igreja, mas nós deixamos essa bagagem institucional. A gente acha que instituição é um negócio que não colabora, ao contrário, ela até afasta você da fé, muitas vezes. Veja, querido, é impossível caminharmos em um caminho aonde nós fazemos a distinção entre evangelho e igreja. Este caminho é um caminho de falso profetismo. Esse caminho é um caminho onde pessoas estão, às vezes, com boa fé, mas muitas vezes isso não pode ser dito a respeito delas. E eu quero pensar que toda obra que tenta desviar os homens da verdade, toda obra que tenta afastar os homens do evangelho, é obra de Satanás. E todos os que participam dessa obra são filhos dele. Veja, você conhece as cartas de Paulo. Você sabe quais são as exortações que o apóstolo Paulo dá quanto ao trato uns com os outros. Como nós devemos amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, considerar o outro superior a si mesmo. Observe, as palavras do apóstolo Paulo aqui, você poderia dizer assim, mas não condiz com aquilo que ele mesmo ensina em suas cartas. O apóstolo Paulo nos mostra que quando a verdade do evangelho do Senhor está sendo omitida, está sendo suprimida, e pessoas estão sendo afastadas do evangelho por causa dessas mentiras sutis, nós não podemos tratar essas coisas como se fossem coisas toleráveis, mas como um confronto de fato ao próprio Deus e à verdade da sua palavra. Por isso, filho do diabo, o apóstolo Paulo só falou a verdade. Ele não estava sendo grosseiro, porque há muitos, e a literatura inclusive, supondo aqui que o apóstolo Paulo tivesse, ao invés de cheio do Espírito Santo, tivesse cheio de carnalidade. A ideia seria assim: o apóstolo Paulo perdeu a paciência com aquilo ali. Quando Lucas diz, aquelas palavras foram palavras cheias da autoridade do Espírito Santo de Deus. Antes de dizer o que Paulo falou, Lucas deixa claro, ele estava cheio do Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo de Deus que não compactua com mentira, o Espírito Santo de Deus que não compactua com as trevas. Deus em sua pessoa estava falando através de Paulo, para que aquele homem pudesse se calar, aquele filho do diabo pudesse se calar. Desviar da verdade da igreja é desviar a essência do evangelho. Desviar-se da essência do evangelho
certamente também é desviar-se da igreja. Eu quero pensar aqui, para que você entenda um pouco mais sobre isso. Há algumas objeções quanto ao papel da igreja no decorrer da história. Tivemos em toda a história muitas dificuldades, mas nenhum momento da história expressou as dificuldades que hoje temos tido com relação ao papel da igreja. Há um livro do Kevin DeYoung, Por que Amamos a Igreja, e eu sugiro veementemente, busque lê-lo. Ele coloca duas objeções que ele encontra nas literaturas, inclusive daqueles que ele chama de revolucionários de uma nova igreja. Que a primeira objeção diz respeito a cristãos não precisarem pertencer a uma igreja visível. É mais ou menos assim, não é que não faz parte da igreja, é que não precisa fazer parte da igreja visível. Eu faço parte da igreja invisível. Entendeu? Eu sou uma alma. Seria mais ou menos assim. Eu sou um espírito. Eu faço parte da igreja invisível. E porque o Espírito Santo de Cristo, e por causa da fé, todos pertencem a essa igreja, mas não precisam identificar-se com essa expressão local do corpo de Cristo, porque é desnecessário a fé. E mais, muitas vezes é um atrapalho à fé, o participar de uma igreja local. A ideia então de fora da igreja não há salvação poderia ser construída como fora da igreja tanto faz. A segunda objeção seria que ainda se pertence à igreja, ainda queremos e devemos pertencer, ainda tenho comunhão com outros crentes, mas temos essa comunhão porque seguimos a Deus juntos. Então, ainda sou parte de uma igreja, só que não do modo que os tradicionalistas pensam sobre isso. Esses livros de onde essas frases estão sendo colhidas, eu nem vou indicar para você, mas você pode procurá-lo, se você quiser. Mas eu não vou citar os nomes deles aqui e dar esse benefício a eles. Mas a ideia então seria que esse primeiro grupo sustenta que pertencer a um corpo visível é desnecessário, e o segundo grupo alega que é desnecessário fazer parte de uma instituição, que a ideia é mais orgânica, mais minimalista do que se constitui uma igreja. Eu tenho amigos cristãos, eu vou a um café com eles e eu converso sobre a Bíblia, e isso é igreja. Nós trocamos as definições de ser cristão para ser igreja, e afirmamos que uma coisa e outra é a mesma coisa, e quando nós afirmamos que é a mesma coisa, logo o que é ser igreja foi modificado. Ser um bom cristão no mundo não é ser igreja no mundo. A palavra de Deus não se refere a indivíduos como igreja sozinhos nos locais onde eles estão. Por isso, a legitimidade do cristianismo é colocada para eles como se não precisasse necessariamente da igreja. Lucas começa o texto dizendo que a igreja do Senhor ordena e envia, impõe as mãos sobre ele. O texto diz que o Espírito Santo os separou, que é o Espírito Santo quem os enviou, mas o Espírito Santo fez isso através da igreja. O credo niceno, por exemplo, afirma que a afirmação de fé que há nele, desde o IV século, creio na igreja una,
santa, católica e apostólica. A palavra católica se refere à universal ou à totalidade da igreja, não se refere a uma igreja invisível. Mas quando ele diz a igreja universal, é exatamente os crentes que estão reunidos em todo o mundo. Os cristãos que estão reunidos em todo o mundo. Nessa igreja que cremos. Não se refere aqui sobre a doutrina da igreja invisível, mas a doutrina da igreja que se reúne, a doutrina da igreja que está no mundo, reunida no mundo. Mas há uma outra objeção aqui, que é a própria palavra eclesia, que significa assembleia pública, fala exatamente, e o significado do termo grego é exatamente uma necessidade de visibilidade do nosso compromisso cristão. John Stott diz que a igreja é chamada de igreja exatamente porque ela se reunia como ela de fato era. Por que ela é chamada de uma assembleia pública? Porque esse povo fazia exatamente isso. Eles se reuniam em uma assembleia pública. Se reunindo em uma assembleia pública, eles passaram a ser chamados de igreja. São chamados de igreja porque eles fazem exatamente isso. Logo, quando você transforma o fazer igreja em outra coisa, o termo igreja deixou de ser igreja. Logo, não podemos dizer que somos igreja se não fazemos aquilo que igreja faz, que é se reunir de forma pública. Você entende isso? O discurso parece ser um discurso que resgata autenticidade, o discurso parece ser um discurso que resgata simplicidade, que resgata comunhão, porque muitas vezes, de forma genuína, se busca isso nas igrejas e não se encontra. Mas quando se levanta de fato todo esse movimento, e talvez você lembre de como o livro A Cabana se referia à pessoa de Jesus e às palavras que Jesus dizia a respeito da própria igreja, dizendo que você não precisa de instituição, dizendo que a instituição ela até atrapalha a sua fé, e isso era vindo de uma pessoa que o autor colocava ali como se fosse a pessoa do Filho na Trindade. E esse livro vendeu, os crentes todos liam, e os movimentos cada vez mais cresceram, no sentido de que a igreja, instituição, se tornou um lugar onde as pessoas morrem em sua fé. E quando você sabe que há lugares em que isso de fato acontece, você pega o todo pela parte e diz que igreja não funciona e não é mais necessária. Quando o que você devia dizer era: aqueles lugares é que precisariam deixar de existir ou serem transformados. Eu não posso dizer que a instituição que o Senhor criou é que precisa ser destruída, e nem posso transformar a natureza dessa própria instituição para satisfazer aos meus desejos pessoais. Porque nós estamos no mundo para confrontar a mentira e falar a verdade. Nós estamos no mundo para que tudo aquilo que parece ser verdade, mas não é, seja de fato revelado. Eu e você não precisamos escolher entre nenhuma igreja ou uma igreja completamente secularizada. Não são essas as duas opções. Eu e você não estamos aqui precisando escolher nesse mundo entre não fazer parte da igreja ou fazer parte de uma igreja em que a pregação da palavra tenha sido completamente abolida. Eu e você não estamos aqui para escolher no mundo uma igreja secularizada e uma igreja, ou não ter igreja, entre uma igreja que as relações pessoais sejam completamente frias e superficiais, ou nenhuma igreja. Dizer que a igreja do Senhor não tem cumprido o seu papel não é uma verdade plena. Há igrejas que têm caminhado sim em fidelidade ao Senhor, e há igrejas que de fato têm andado em total infidelidade a Deus, como a nossa confissão de fé diz, algumas que se desviam tanto da verdade que se tornaram sinagoga de Satanás.
Toda obra que tenta desviar os homens da verdade do Evangelho é obra de Satanás, irmãos. Desviar a igreja, desviar a verdade da igreja e sobre a igreja é desviar as pessoas da essência do próprio Evangelho. Quando nós retiramos a autoridade e a essência da igreja na missão de Deus no mundo, nós estamos separando o inseparável. Evangelho e igreja fazem parte de uma mesma essência e de uma mesma natureza. O apóstolo Paulo passou grande parte da sua vida anunciando exatamente esta mesma verdade. O apóstolo Paulo passou grande parte da sua vida numa cadeia, sendo espancado e até finalmente ser morto, porque amava a Deus, porque cria na soberania de Deus, na escolha do Pai, daqueles que Ele escolheu no mundo, em toda a história. O apóstolo Paulo se preocupava com a igreja. O apóstolo Paulo não escreveu para irmãos que se reuniam numa cafeteria. O apóstolo Paulo escreveu para as igrejas que se reuniam, que tinham rol de membro. O apóstolo Paulo escreveu para irmãos dizendo: tem que excluir do rol, tem que excluir da convivência de vocês. O apóstolo Paulo escreveu para uma igreja visível. O apóstolo Paulo não escreveu pensando na igreja invisível, mas as cartas eram endereçadas e chegaram às mãos de líderes que liam essas cartas com a igreja visível. O apóstolo Paulo preocupava-se com o destino eterno daqueles que estavam perdidos. O apóstolo Paulo anunciava a palavra de Deus com verdade. Que o Senhor nos desperte, irmãos, para esse tipo de paixão que marcou a história da igreja, que marcou a história missionária da igreja. Pregar o Evangelho a toda criatura, fazer discípulo de todas as nações, levando-os, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E quando isso não se aplica na vida das pessoas, elas precisam ser disciplinadas, tratadas. E como isso pode acontecer se as reuniões e se a igreja se limita e é apenas essa coisa minimalista de pessoas que creem e que se reúnem e que ouvem pregações em diversos lugares e diversas formas, mas elas não querem se submeter ao caminho, a um discipulado, a um convívio com aqueles que também estão fazendo o mesmo caminho, o mesmo discipulado com o Senhor Jesus. Em nossos dias há muita mistura. Em nossos dias nós temos visto que o intento de Satanás é exatamente desviar as pessoas da verdade. Com cada vez mais sutileza, com cada vez mais subterfúgios, pessoas estão se desviando da verdade, porque estão se desviando da autêntica igreja que o Senhor Jesus chamou e ordenou aqui na terra. A igreja nos nossos dias não é mais um lugar aonde devemos correr para com o fim de sermos salvos, mas a igreja em nossos dias, ao contrário, é um lugar onde nós devemos justamente correr dela. Devemos fugir se quisermos realmente encontrar Deus. Leia lá o livro A Cabana. É exatamente este o ensino que está ali. Um livro considerado best-seller. No caso então em que nós estamos abandonando a igreja, tornou-se cada vez mais comum essa opção. Tornou-se uma opção viável. As pessoas concebem a ideia. E se essa lógica for verdade, simplesmente não há razão teológica que requeira que os cristãos se identifiquem com a igreja invisível, com a igreja visível. Há de fato inúmeros irmãos por aí que estão se desviando da verdade, porque absorveram essa lógica e acham desnecessário a submissão, o envolvimento, a participação real, viva e constante na igreja local. A cegueira que tentam produzir nos outros irmãos é e será sempre a cegueira que cairá sobre todos esses. O apóstolo Lucas nos mostra exatamente que aquele homem que cegava as pessoas da verdade
a mão do Senhor pesou sobre ele, o cegando. Romanos capítulo 1, versículo 28, diz que por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. A mão do Senhor entregando pessoas a uma disposição mental reprovável, exatamente por desprezarem o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, a maneira como Deus se revela, como Deus revela os seus propósitos, como Deus revela a sua igreja, como Deus revela a sua missão. Por haver desprezado esse conhecimento de Deus, Deus continua a entregar muitos e muitos a uma disposição mental reprovável. É como se simplesmente não absorvesse, não encontrasse, não entendesse, não quisesse compreender. Há um embotamento muitas vezes. Em nome de Jesus, eu peço a Deus que esse não seja o caminho e a visão e a mente que tenha sido desenvolvida em você. Se sim, que o Senhor tenha misericórdia e a cegueira possa ser algo simplesmente temporário em sua vida. A propagação do ensino do Senhor sempre encontrará homens de todas as classes para resgatar. Isso é um aspecto que o texto nos mostra também. Aquele que estava sendo resgatado ali naquele momento não era um pobre, não era um homem que estava na sarjeta, mas ele era um procônsul. O apóstolo Paulo ensina na sua carta a Timóteo, capítulo 2, que Deus deseja exatamente que todos os tipos de pessoas sejam salvos e instrui a igreja. Ele não instrui um grupo de amigos, um grupo de discípulos itinerantes. Ele instrui a igreja que Timóteo pastoreava, para que eles orem em favor de todos os homens, reis e todos os poderosos, investidos de autoridade, para que nós possamos viver vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. A palavra do Senhor nos ensina que não há nenhum tipo de pessoa que o Senhor não possa salvar e que o Senhor não salvará. Deus pode ser o justo e o justificador daqueles que creem em Jesus Cristo. É sempre assim, querido, e sempre será. Não importa de que classe social sejamos ou estejamos, Deus é o único que é o justo e justificador. Romanos capítulo 3, versículo 26, a palavra diz: tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. De acordo com o pacto da redenção, o pacto da Trindade, o pacto que Deus estabeleceu na eternidade, o Espírito Santo de Deus é então enviado a este mundo pelo Pai e pelo Filho, para fazer exatamente com que a obra que Deus determinou seja aplicada ao coração dos eleitos. Não importa se é um procônsul, não importa se é um governador, não importa se é qualquer político ou autoridade qualquer que seja, a igreja deve orar por essas pessoas, porque Deus tem os seus eleitos. Deus tem os seus eleitos e fará com que a sua obra seja realizada. Por isso, eu e você precisamos lembrar que a vontade decretiva do pacto de Deus é totalmente eficaz. Você sabe o que isso quer dizer? É que eu e você podemos confiar e pregar. Porque aqueles que Deus escolheu, o Espírito Santo de Deus fará esta obra no coração deles. Eu e você podemos confiar nisso. A obra missionária da igreja é uma obra que tem sucesso garantido, porque aquilo que Deus resolve fazer, Deus faz. Ele chama a igreja então a anunciar, porque aqueles que Ele escolheu, o Espírito Santo de Deus vai aplicar esta obra. A obra expiatória de Cristo Jesus será aplicada no coração daqueles que Deus chamar, mas eu e você que temos que pregar, confiados de que quando o Senhor quer fazer, Ele realmente faz, não está em nossas mãos.
Essa verdade exalta a Cristo e humilha a sua igreja. Essa verdade, apesar de nos humilhar, nos anima, nos chama a essa obra missionária, porque Deus vai realizar aquilo que Ele determinou. A expiação realizada por Cristo, a obra com a qual Ele se comprometeu desde a eternidade, ela será realizada. Cristo não se compromete e não realiza uma obra para que ela fique inacabada. Ele consumará o resgate de todos os seus eleitos. Eu e você somos chamados a ir e pregar aonde quer que o Senhor nos coloca. Você pode ser um missionário, porque existe uma garantia de sucesso. Você pode ser um missionário porque há um pacto redentivo, há uma soberana escolha, graciosa escolha, amorosa escolha, realizada desde a eternidade. O Senhor já realizou a sua obra na eternidade. Eu e você fomos chamados a participar disso. Sejamos, enfim, os missionários que o Senhor chamou para sermos, anunciando a verdade, expondo as mentiras e as falácias que o mundo precisa ouvir, porque aqueles que Deus escolheu, o Espírito Santo vai aplicar a sua palavra. Qual é a missão da igreja? Qual é o papel, então, que esta primeira viagem missionária da igreja nos chama a observar? Nos aspectos mais elementares, missão tem um caráter de ser enviado e de receber uma tarefa. A primeira ideia, então, é exatamente coerente com a palavra missão, a palavra que no latim é mitteri, seria enviar. A palavra missão, em sua origem, é enviar. A segunda ideia é exatamente uma implicação da primeira. Quando somos enviados a uma missão, somos enviados para fazer alguma coisa e não tudo. Nós recebemos como igreja uma tarefa específica. Nós tratamos sobre isso há alguns anos atrás, quando ainda estávamos na Lafeme. A igreja não é chamada para fazer tudo no mundo. A igreja é chamada para expor a verdade, expor a mentira em que o mundo está, as trevas em que o mundo está, anunciando-lhes a luz, anunciando-lhes a salvação. Esta é a missão da igreja. Há um chamado específico, há uma tarefa específica e não tudo. Andreas Kostenberger diz que ele propõe uma ideia de que missão é tarefa ou propósito específico que uma pessoa ou grupo de pessoas procura realizar, tratando exatamente sobre a missão que Jesus deu à sua igreja, dizendo que se missão da igreja é tudo, logo missão da igreja é nada, porque a palavra missão diz respeito a algo que é específico. Se não tem especificidade, então qualquer coisa é missão. Se tudo é missão, qualquer coisa é missão. Mas a palavra de Deus, e quando olhamos essa primeira viagem missionária, que é parâmetro e padrão para tudo aquilo que devemos fazer no mundo, nós estamos exatamente encontrando falsos profetas, mentiras deslavadas, não apenas sobre a igreja, mas sobre a própria natureza do homem. E nós somos chamados a desfazer essas mentiras e anunciar o evangelho da verdade. Eu quero, depois de dizer tudo isso, encerrar com exatamente as palavras que nós já lemos, como me referi aqui na Lafeme há uns 6 anos atrás, talvez. E eu retiro do livro Qual a Missão da Igreja, porque ele finaliza de forma que revela exatamente aquilo que a palavra do Senhor expõe e pastoralmente aquilo que nós de fato desejamos. Ele coloca aqui alguns queremos assegurar-nos de que o evangelho, as boas novas da morte de Cristo pelo pecado, a sua subsequente ressurreição, é de primeira importância para as nossas igrejas. Não há nada mais importante do que isso.
Não há tarefa mais importante do que esta. Nós podemos fazer 1 milhão de coisas e todas elas serão sempre questionáveis. As únicas coisas que não serão questionáveis é quando a palavra de Deus está sendo anunciada pela igreja ao mundo. O Cristo ressurreto sendo anunciado ao mundo. A mentira sendo confrontada no mundo. A verdade sendo estabelecida pela boca daqueles que estão anunciando e receberam a missão de Cristo Jesus. Queremos cristãos livres de falsa culpa. Irmãos, como existe uma falsa culpa de pensar que a igreja é responsável pela maioria dos problemas do mundo, ou responsável por solucionar esses problemas todos. Se o mundo tem fome, o culpado são os cristãos que não estão fazendo nada. Se há corrupção no Brasil, é porque a igreja não está fazendo nada. A igreja evangélica não é mais sal. Se há crianças sendo educadas de forma errada na escola, a culpa é da igreja local, porque a igreja no Brasil, a igreja... Isso é falso. A culpa do pecado do mundo está sobre os homens. Nós precisamos anunciar o evangelho ao mundo para que o sangue daqueles que se perdem não seja cobrado de nós. É preciso anunciar o Cristo ressurreto e Salvador do mundo. Nós podemos fazer muitas outras coisas? Podemos. Mas a nossa tarefa específica é anunciar Cristo ressurreto ao mundo. Queremos que a nítida e única tarefa da igreja de fazer discípulos de Jesus Cristo para a glória de Deus Pai seja colocada à frente de tudo, acima de tudo, que não fique perdida em um turbilhão de interesses que sempre serão censuráveis até, muitas vezes. Queremos que os cristãos entendam a narrativa bíblica e pensem de forma mais crítica sobre textos específicos dessa narrativa. Porque muitas vezes pegamos textos do Antigo Testamento e aplicamos para que a igreja, dizendo que a igreja precisa ser mais relevante na sociedade, quando os textos do Antigo Testamento não estão tratando sobre essas coisas especificamente. Má interpretação, falsas interpretações da palavra de Deus sendo aplicadas para que a igreja se detenha em atividades que não são requeridas dela necessariamente. Queremos que a igreja se lembre de que há algo pior do que a morte, e queremos que a igreja se lembre que há algo melhor do que a prosperidade humana. E este ponto eu quero repetir. A igreja precisa lembrar que existe algo que é pior do que a morte, que é o inferno. A igreja precisa lembrar que há algo melhor do que a prosperidade humana, que é o céu. E ele continua dizendo: se esperarmos por cidades renovadas, se esperarmos por corpos sarados nesta vida, somos as pessoas mais infelizes de todo o mundo. Tomara, queira Deus, que os missionários que o Senhor chamou para a sua obra se levantem para anunciar de fato a verdade desse evangelho. Tomara que aqui em nossa casa, nesta igreja visível que se reúne, assembleia pública, o Senhor levante homens e mulheres com essa mesma paixão de dar a vida para que a verdade do evangelho se imponha em um mundo de trevas, em um mundo de mentiras. Que o Senhor levante cada vez mais a minha vida e a sua, para nos preocuparmos menos com esta vida aqui e mais com a vida no porvir, tanto a nossa como a daqueles que estão se perdendo. Essas coisas não se separam, elas caminham juntas, porque a natureza delas é a mesma. Eu e você somos a igreja que o Senhor chama, prepara e envia. Eu e você somos os missionários que precisamos anunciar. E se o Senhor, pelo seu Espírito, lhe chamar para lugares mais longínquos,
simplesmente ore, jejue e aceita a imposição das mãos que te enviam. E continua a prestar contas, como o próprio apóstolo Paulo fez, à tua igreja que te enviou. Irmãos, a minha palavra é para que nós compreendamos. É preciso retornarmos a crer que o Senhor chama pessoas para fazer a sua obra. E eu creio, querido, que o Senhor nos dará essa graça de termos em nosso meio homens e mulheres que digam: eis-me aqui, sou eu que o Senhor quer enviar, para que a igreja possa fazer o seu papel. Feche os seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor. Missão existe porque existe igreja. Se a igreja não fosse o propósito de Deus, não existiria missões. Não separe uma coisa da outra, irmão. Você não pode ser igreja e não participar da missão. Volte seu coração para o Senhor. O que Ele tem incomodado o seu coração? No que Ele tem incomodado sua vida? Para que você vá mais além. Ele não nos chamou para ficarmos estáticos, parados. Ele nos chamou para avançarmos. Submeta-se e Ele te levará pelos caminhos que Ele escolheu para ti. Pai querido, queremos reafirmar que cremos na Santa Igreja Universal. Cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito Santo. Afirmar que cremos na ressurreição, que todos aqueles que morrem em Cristo Jesus não entram mais em juízo, mas passaram da morte para a vida. Queremos afirmar, Senhor, que todos aqueles que ainda estão perdidos, mas que o Senhor escolheu, serão salvos por ouvir a palavra de Deus que o Senhor ordenou à sua igreja para que pregasse. Como crerão se não há quem pregue? E como poderão pregar se não forem enviados? Espírito de Deus, separa para a tua obra aqueles que o Senhor tem aqui. Espírito de Deus, conduz e prepara a tua igreja para que possa cumprir o seu papel nessa tarefa. Em nome, por amor de Jesus, nós te clamamos humildemente. Amém.